meu nome é Giovanna e bem-vindos ao meu canal. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no meu canal comparando títulos de livros nacionais com títulos de livro lá fora, lá em Portugal. Então eu peguei os livros que tinham aqui, os livros que tinham lá e a gente comparar os títulos, a diferença dos títulos, como era muito diferente ou muito igual, depende. Vocês gostaram desse vídeo? Muita gente não conhecia, então eu dei uma pesquisada melhor e resolvi trazer mais alguns títulos que lá em Portugal é diferente daqui no Brasil. Então lembrando que é interessante porque ambos os países falam português, mas a gente tem o nosso português nacional, que é o português brasileiro, e eles têm o português dele lá. Então tem muitos títulos diferentes, eles traduzem de maneiras diferentes algumas coisas também. Eu descobri algumas coisas bastante interessantes que eu vou contar aqui pra vocês também. Mas antes de eu começar a citar todos esses daqui pra você, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, dá like no vídeo, manda pra aquele seu amigo que você gosta de algum desses livros que eu vou citar aqui, manda pra ele e fala, olha como é que o seu livro favorito é lá em Portugal. Manda pra ele, que ele vai gostar de saber dessa informação. Também não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô sempre postando as coisas que eu estou fazendo e conversando com vocês. Me siga também na roxinha, que eu sempre faço live segunda a sexta por lá também. E aqui na descrição tem um link da Amazon, comprando por esse link vocês ajudam o canal a crescer sem pagar nada mais por isso, tá bom? Então quando vocês forem comprar lá, lembrem da minha pessoa. Todos os recados dados, vamos lá agora que eu vou contar pra vocês todos os títulos, tá? Que eu separei por aqui. E tem uma informação bem interessante aqui no que eu vou dar pra vocês. O primeiro livro que eu vou contar aqui pra vocês, a diferença é Jogo Perigoso, do Stephen King. Tem adaptações, tá? Netflix, etc. E lá fora, lá em Portugal, eles chamam de O Jogo de Geralt. O que tem a ver com a história e com o livro? Não sei. Não sei se o nome do personagem é Geralt, porque eu não conheço essa história. Nunca li e nem assisti o filme. Tem gente que diz que é bom, tem gente que diz que é ruim, aquele negócio meio termo. Mas se você vai em título de curiosidade, a gente aqui no Brasil aqui fez um título diferente. Lá fora, lá realmente o livro original em inglês se chama Geralt Game. Então significa realmente o jogo de Geralt. Então em Portugal eles traduziram ao pé da letra e nós aqui no Brasil trocamos para o jogo perigoso. Então tem a diferença, realmente existe uma conexão com Geralt, a tradução ao pé da letra lá fora. Mas aqui no Brasil a gente trocou porque a gente é assim, entendeu? A gente sempre melhora as coisas. O segundo é 50 Tons de Cinza, sim, 50 Tons de Cinza. Lá em Portugal se chama As 50 Sombras de Grey. Não sei por que eles enfiaram essa sombra aí no meio. Em inglês a gente sabe que é 50 Shades of Grey. E shade é uma tradução mais específica realmente para shades de tom, né? Shade, tom. Mas aí eles colocaram 50 Sombras de Grey, não sei aí, mas tudo bem, tudo bem. Eles colocaram. A gente fala tons, eles falam sombra. O próximo livro é um livro que é bastante diferente da tradução e a gente também precisa do livro internacional pra gente entender por que os dois livros são, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse é um clássico americano, é um clássico literatura. E em inglês a gente chama To Kill a Mockingbird, então é como se fosse para matar o Mockingbird. E lá no Portugal eles colocaram Por Favor Não Mate a Cotovia. Cotovia é um pássaro, tá? Então assim, por isso que eu acho que é a mesma tradução de Mockingbird para Cotovia. Então eles também fizeram a tradução literal e a gente aqui, como sempre, a gente alterou para O Sol é para Todos. E na capa do livro, até aquela laranjona, tem um pássaro, então eu acredito, como eu não li, o pássaro tem tudo a ver, porque tem tudo em inglês, tem tudo em Portugal e etc. E mais uma vez a gente mudou. O próximo é um livro que também muda só um pouquinho a questão, mas tem o mesmo significado, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Lá em Portugal eles chamam do O Morro dos Vendavais. Então, dos ventos uivantes para vendavais é quase a mesma coisa, só mudou as palavras que usou, o significado continua o mesmo, né? Então não tem tanta diferença. Pra Caixa de Pássaro, que em inglês se chama Bird Box, então lá em Portugal eles chamam de As Cegas. Eu acho que gostei tanto desse título entre todos os outros, porque é meio que um spoiler do que você vai ver durante. Caixa de Pássaros deixa você com aquele questionamento que realmente seria e tudo mais, etc. Então eu acho que é bem interessante. Bird Box literal, né? Bird Box, Caixa de Pássaro. Porque eles colocaram As Cegas, eu acho que é porque, né, enfim, eles estão realmente às cegas, mas eu achei que foi um spoiler ali sem necessidade. Eu acho que Caixa de Pássaro deixa aquele gostinho ali de você entender o que é e etc. O livro Achados e Perdidos, lá eles só trocaram, botaram perdido e achado, porque é sobre isso. Enfim, também não tem tanta diferença, mas ainda assim é um título diferente daqui do nosso pra lá. A Guia do Mochileiro das Galáxias, sabe? Aquele livro lá, bem que o título é grande, etc. Lá pra eles é a Boleia das Galáxias, então assim, é bem diferente também. E boleia é uma palavra bem português dele mesmo. Não usa realmente, então faz sentido a gente usar mochileiro, porque é muito mais o nosso cotidiano do que o cotidiano dele. E o livro da Agatha Christie, que eu acho que esse aqui também é um pouquinho de spoiler. A verdade é que eu acho que em inglês é um pouco diferente também. E no final, A Morte, que é um livro da Agatha Christie. E lá pra eles em Portugal é A Morte Não É o Fim.
E em inglês se chama Death Comes in the End. Então, em inglês, a tradução literal seria basicamente a morte vem no final, a morte vem no final, etc. É quase como continuação, né? A gente tem o primeiro livro que se chama E no Final a Morte, e depois fala a morte não é o fim. Então a pessoa morreu e depois que ela morreu ela descobriu que não é o fim, e aí ela tem o segundo livro, basicamente isso, mas na verdade é o mesmo livro da Agatha Christie, só com traduções diferentes nos dois países. E o que eu queria falar pra gente finalizar esse vídeo aqui pra vocês, na verdade, é sobre os livros de Game of Thrones. Porque a gente sabe que Game of Thrones é um livro muito grosso, né? Então, assim, tem muitas coisas e etc. E a gente aqui no Brasil, a gente possui 5 livros publicados, que foram inicialmente publicados pela editora Leia e depois foram publicados pela editora Suma, que é quem retém os direitos deles hoje, tá? Do Game of Thrones é a Suma. Mas aí quando eu tava pesquisando, eu vi que o nome em português de Portugal para aqui o português do nosso país é um pouco diferente. Daí eu fui dar uma pesquisada porque realmente eu não tava entendendo nada. Mas na verdade, os livros eles possuem 10 livros. Então se a gente possui 5, eles possuem 10. Por quê? Porque eles dividiram. Então, todos os livros lá, ele possui 2 publicações. Tem a primeira parte da publicação e a segunda parte da publicação dos livros, tá? Então, o primeiro livro é dividido em 2, o terceiro livro 2 e assim sucessivamente. Então, quando eu tava pesquisando, eu pensei em colocar aqui. Então, eu vou explicar pra vocês quais são os títulos, tá? Lembrando que a gente tem um título que é parecido com o nacional, é o mesmo que o nacional. E um segundo título que não significa que a tradução é diferente, mas é porque como eles dividiram o livro, eles possuem um título a mais. Então, o primeiro livro é A Guerra dos Tronos, que a gente também tem no nosso Brasil, mas esse livro ele foi dividido em 2 e o segundo livro se chama A Muralha de Gil, que é um livro que um título que a gente não tem aqui no nosso país, porque o nosso livro ele não é dividido em 2. Já o segundo livro é A Fúria dos Reis e a divisão dele se chama Despertar da Magia. Me parece muito com os livros da Victoria Schwab, esse nome, que é aquele negócio lá do Tom de Magia, Tom Magia mais escuro, não sei o que, encaixaria perfeitamente ali, se ela quiser usar como título, estou aí dando a ideia. O próximo é A Glória dos Traidores, que dessa vez a gente tem a inversão. Então esse é o livro que foi dado ao primeiro livro publicado, só que a gente não tem esse, a gente tem o segundo, que é A Tormenta de Espadas. Já o quarto livro pra gente aqui, que é O Festim dos Corvos, né? Lá fora a gente tem o primeiro livro, que também se chama O Festim dos Corvos, e o segundo volume do quarto livro é O Mar de Ferro, tá? Então a gente tem O Festim dos Corvos e O Mar de Ferro. O último título nacional aqui é A Dança dos Dragões, que lá fora também é o primeiro volume, e o segundo volume, como sempre diferente, O Reino do Caos, tá bom? Então quando lançar aí os próximos livros, provavelmente eles vão dividir também, porque os livros talvez, eu não sei se faça mais sentido essa divisão, porque talvez seja melhor para o leitor ler, né, os 10 livros em vez de aqueles calhamaços gigantes. Mas se a gente botar na balança que seria mais caro, era mais livros, e pra editora também não ia ser aquela melhor coisa, também publicar 10 livros, né? Se bem que você gasta, a quantidade de papel que você gasta também é muito. Mas enfim, talvez na ponta do lápis realmente seja melhor publicar os 5 do que os 10. Mas parando pra pensar, faz todo sentido. Todo sentido, sabe? Porque realmente os livros é muito grande. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu dei uma pesquisada pra gente trazer essa continuação. Se vocês gostarem, eu faço outra. Tava pensando em fazer sobre filmes também, e séries, em vez de só livros pra gente conversar. Séries e filmes tem muita coisa diferente também, tá? Até a gente pode falar sobre a tradução original, que é aquela tradução que tem lá fora. Uma tradução nacional, que a gente às vezes acaba mudando, dando outro sentido pro título. E a gente pode conversar sobre eles também, tá bom? Então comenta aqui embaixo se você conhecia os livros que eu falei aqui, as traduções, se você quer uma continuação, vai comentando tudo aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.